E aí, pessoal do quarto B, vamos lá? Já viu provavelmente o vídeo de matemática, né? E aqui é o nosso de português dessa semana, tá? Então a gente vai fazer a atividade 2B, tá? Que tá na página 140, né? 141, ok? Na verdade não a atividade 2B, tá? A atividade 2B vocês fizeram. Vocês vão ter que fazer a atividade 2C. Mas para fazer a atividade 2C, vocês vão ter que mais uma vez dar mais uma lidinha nesses 3 textinhos que eu sei que vocês já leram, tá? Esses 3 não, acho que são 4 textinhos aqui, não, 3, né? Que esse aqui em cima é continuação. Então vocês vão ler esses 3 textinhos novamente, tá bom? Ok? É até bom fazer uma leitura, quanto mais a gente lê melhor, tá? E aí, ó, o que vocês vão fazer, ó? Vocês vão responder as questões, tá bom? Ó, responda as questões abaixo, considerando a notícia pesquisadas pelo professor. Ou seja, aquelas noticiazinhas ali, tá bom? Então, o que vocês vão responder? Ó? Quem você acha que são os leitores aos quais este site se destina, né? Então, essas notícias aqui, ó. Que tipo de site esses textos, vocês acham que são... que é um site assim que... de interesse do leitor. Que tipo de site que vocês acham que são, tá? Então vamos dar uma pesquisada, né? Vamos analisar bem do que se trata o texto, ler o texto, ver do que informação que a gente tem ali e aí a gente faz uma relação entre eles, tá bom? E como você descobriu? Que forma que você descobriu? Óbvio, né? A gente acabou de falar. Lendo, observando, tá bom? Mas aí é vocês que vão ter que responder, tá bom? E que tipo de assuntos são tratados nesse site? O que vocês acham que se trata esse tipo de... Que tipo de assunto que é tratado nesse site, tá bom? E a última aqui, ó, e como você percebeu, tá? Que forma você percebeu, tá bom? A segunda, que já é a atividade da terça-feira, né? Atividade 2D, ó, recuperando o contexto de produções de notícias, comparando portadores de notícias. Após ter analisado vários jornais e revistas, observando as semelhanças e diferenças entre esses portadores, preencha o quadro abaixo com auxílio. Eu sei que a gente está sem o colega, mas papai e mamãe, eu tentar fazer da melhor forma possível. Se tiver dúvida, liga, manda uma mensagem pro Pro dar uma ajuda, tá? Então aqui, ó. Aqui eles estão comparando as características, que são características, aquilo que você vê entre de semelhante ou de diferente entre um comparativo de uma coisa e outra, tá? Então aqui, no caso, vocês vão comparar jornal e revista. Quais são as semelhanças entre um jornal e uma revista? O que eles têm de semelhante, de igual, que vocês podem destacar, tá? Tipo, vocês vão colocar aqui, ó, vou achar o lápis aqui, subiu, ó, apareceu o lápis. Então vocês vão colocar aqui, ó, tipo um pontinho, né? E vocês vão colocar aqui, jornal, semelhanças, né? Sei lá, textos diversos, sei lá, e assim vocês vão colocando. E diferenças, né? De novo, né? Como a gente está fazendo tópicos, né? Então você vai colocar um pontinho, vai escrever, outro pontinho, escrever e assim vai, tá? Então quais as diferenças? Só o formato, ó, já dei uma dica. Só o formato de um e outro já é diferente, tá bom? Então vocês vão colocar as características que vocês acham semelhantes e diferentes entre um jornal e uma revista, tá bom? Essa é a de terça-feira. Vamos para quarta-feira. Quarta-feira, o que vocês vão ter que fazer? Eu sei que aqui tá pedindo em grupos, tá? Mas a gente vai ter que fazer meio diferente por enquanto, tá? A gente vai ter que fazer tudo meio no individual, tá? Eu sei que é cansativo, que é complicado, mas infelizmente não tem outra forma, né? Grupos tá meio difícil, né? Ó, em grupos, estude as notícias, prestando atenção nas partes em que estão organizadas e faça um registro. Listem todos os itens de que as notícias são compostas e marques no quadro. Depois compartilhe com seus colegas, professores, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, tá? Cada um, tá? Infelizmente não tem como fazer em grupo, vocês sabem disso. Então vocês vão pegar uma notícia qualquer do jornal, principalmente de um jornal. Qualquer notícia, veio lá uma notícia tal.
tá? Pega aquela notícia, na verdade, perdão, duas notícias, tá? Duas notícias. Pode ser, vamos supor, pegar uma de esporte, uma de política, ou pega as duas de esporte, ou as duas de política, ou do cotidiano, do dia a dia, não sei. Tá? Pega duas notícias e o que vocês vão ter que fazer? O título. Qual que é o título da notícia? Tá? Subtítulo. O que é um subtítulo? Se vocês pegarem um jornal, ele vai ter aquele negrito grandão em cima, né? Quer ver? Vamos ver se a gente consegue, com essa notícia que tem aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Tá? Isso aqui, ó, é um título, tá? E isso aqui é o subtítulo, tá vendo? Ele tá em negrito também, mas o texto aqui ele se refere ao título. Então aqui, ó, pesquisadora brasileira recebe o prêmio da ONU por produção científica. Então esse é o título. O subtítulo: Rafaela Ferreira desenvolve estudos para medicamentos capazes de combater o Zika vírus e os doenças de Chagas, tá? Então são título e subtítulo, ok? Continuando. Então vocês vão pegar as duas notícias, vão colocar o título, o subtítulo, a data que foi feita essa notícia, muito importante isso, tá? A autoria da notícia, então geralmente o autor, quem escreveu a notícia, vamos voltar lá na notícia, tá? Aqui, ó, no caso aqui, ó, deixa eu ver se eu acho um que foi, teve um autor aqui. Aqui, como é site, geralmente você vai ter fontes, né? Você não vai ter o cara que escreveu a notícia, né? Geralmente a fonte, Agência Brasil, no caso aqui é o autor, né? Mas tem alguns textos que você tem o autor, a pessoa que escreveu o texto, tá? Então vai estar geralmente no rodapé, no finalzinho lá, o autor da notícia. Possui fotografia? Se sim, se não, né? Quantas, é legal vocês colocarem. Possui boxes complementares, ou seja, alguma outra informaçãozinha complementar, alguma coisa, assim, algum destaquezinho diferente em algum ponto da notícia, tá? No caso, que nem a gente viu ali, ó, tá? Boxes complementares, seria isso aqui, ó. Ó, no caso aqui, ó, tá vendo? Onde está disponível, tal, né? Acesso, papapá, essas coisas assim, tá? Se tiver, se não tiver, não tem problema, né? Voltando lá. Qual o fato noticiário? O que foi noticiado? Então eu vou ter que ler a notícia, né? Não é o título, tá? É a notícia. Então, quando eu leio a notícia, eu descubro o que aconteceu, né? O que foi noticiado, o que aconteceu, né? Onde ocorreu? Que lugar? Foi numa casa? Foi na praia? Foi no mercado? Foi num teatro? Foi num estádio de futebol? Eu não sei, né? Onde ocorreu a notícia? Como aconteceu? De que forma que aconteceu aquilo ali? O que aconteceu? Tá? E quem eram os envolvidos? Né? Se é uma notícia de esportes, eram jogadores, tem a ver com o árbitro, tem a ver com os dirigentes do futebol, tem a ver com a torcida, tá? E por que ocorreu? Por que aconteceu aquilo ali, tá? Que foi, qual o fato que gerou aquele tipo o tipo da notícia, tá bom? Então isso é legal pra caramba, porque aí vocês vão ter que ler o texto e entender tudo isso que aconteceu. É assim que a gente aprende a ler textos, né, principalmente de notícias, né? Então a gente sempre vai ler o título, o subtítulo, né? A data que aconteceu, quem foi o autor da notícia, né? Aí fotografia e tal. O que foi noticiado, onde ocorreu, como aconteceu, quem eram os envolvidos, por que ocorreu aquilo ali, tá? Então isso é muito legal a gente, pra gente estar aprendendo, pra gente estar desenvolvendo, né, o nosso senso de senso crítico, senso de opinião, tá bom? Ok? Então vamos continuar aqui, ó. Tá? E aqui é da quinta-feira. Ó. Etapa 3. Notícia, contexto de produção. Notícia, contexto de produção, marcas no texto e no título. Parte 1. Uma notícia não é escolhida aleatoriamente.
para compor um jornal, mas sim de acordo com o possível interesse que o público do jornal ou da revista em que será publicado, né, seja impressa, TV, rádio ou eletrônico, possa ter no assunto. Então, assim, ninguém publica nada se não tiver interesse. Ninguém vai publicar assim, ó, o Promilton acordou hoje de manhã. Putz, quem que vai se interessar com isso? Ninguém tá nem aí, entendeu? Mas assim, ó, o Promilton, sei lá, atropelou um cachorro. Aí já é uma notícia, já é alguém vai se interessar por isso. Tomara que eu nunca faça isso, né? Eu nunca fiz também. Enfim, vamos lá. Como já estudamos, o jornal, uma revista, organiza as matérias em cadernos, né? Seções que se destinam a assuntos que possam interessar os públicos específicos. Um jornal, por exemplo, sempre tem o caderno de esportes, de política, de economia, que se destina ao tratamento de assuntos do cotidiano, ao entretenimento, filmes, espetáculos em cartaz, lançamentos de CDs, de livros, aos classificados, né, de emprego, entre outros, e cada uma dessas partes do jornal tem um público específico, dentro de um público mais amplo que lê o que aquele veículo de comunicação publica, que compra aquele jornal. Esse público tem um perfil que mostra, de maneira geral, qual é a sua maneira de ver e viver a vida, o mundo, as pessoas, com os interesses gerais. Então vamos lá. Considerando tudo isso, responda: por que é importante que o jornalista, quando escrever a matéria para um jornal, saiba disso? Por que é importante que o jornalista tem que saber tudo isso aqui? Por que vocês acham? O que vocês acham? Por que é interessante por que ele tem que estudar, saber de tudo isso aqui para ele escrever uma matéria? Tá? É a mesma coisa o professor, o pro aqui. Quando eu vou dar uma atividade para vocês, eu tenho que saber o porquê que eu estou escrevendo, o que eu estou mandando, eu estou pedindo para vocês fazerem aquilo, a forma que vai ser feito, entendeu? Eu tenho que saber tudo isso aí. Então, por que por jornalista é importante quando ele escrever uma matéria para um jornal, ele tem que saber todas essas coisas aqui? Por que vocês acham que é importante, né? E aqui, ó, converse com seu colega e anote as observações. Lógico, infelizmente não tem como, mas sei lá, troca uma ideia com o papai, com a mamãe, tá? E aí você pega e anota aqui, tá bom? Nessas linhas aqui, tá? E aqui a C, infelizmente, não tem que fazer, porque ó, quando todos terminarem, socialize a reflexão em dupla, lá. Isso aí a gente deixa pra lá, tá? Mas isso aqui é a de quinta-feira. Então, né, as atividades vão até aqui, e na sexta tem uma atividadezinha lá no Khan Academy, tá bom? Então essas são as atividades de português. Qualquer dúvida, pronta de volta, voltou das férias, tamo lá no WhatsApp, manda ou no particular ou no grupo mesmo, tá? Manda a pergunta, vê qual que é a dúvida que tem e vejam os vídeos para fazer as atividades. Vejam os vídeos explicativos para entender o que é para fazer, tá bom? Boas atividades, boa semana para todos, tá bom? E fiquem com Deus.